depois do outro. Hoje talvez a pessoa está lá embaixo, mas amanhã pode ser que Deus coloque a pessoa lá em cima. É só nós crermos na palavra que o nosso Deus ele vai nos levantando, ele vai nos abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia em segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 também. Eu comecei essa mensagem na sexta-feira. Quem esteve aqui na sexta ouviu essa mensagem. Eu vou não repetir a mesma mensagem, mas vou trazer coisas novas, dar uma recapitulada, no que foi dado na sexta e acrescentar coisas novas para que o Espírito de Deus vá nos ensinando. Segunda de Pedro 1, versículo 1. Eu tenho mandado para os irmãos, creio que você deve receber, toda quarta, sexta, vou mandar hoje também, o vídeo com a pregação do dia, com a mensagem que nós temos dado no dia. Mas nós temos que entender que o propósito disso não é a pessoa deixar de vir ao culto para assistir em casa, jamais. O propósito disso, por exemplo, Deus falou com a pessoa, a palavra tocou no coração da pessoa, e ela sentiu, eu queria muito que o marido ouvisse isso, eu queria muito que um parente, um amigo que está passando uma dificuldade, ouvisse essa mensagem. Aí você vai lá e manda para a pessoa, você evangeliza a pessoa através desse vídeo, através dessa mensagem. Mas jamais para a pessoa falar assim, que bênção, o pastor está mandando o culto, então nem preciso mais ir para a igreja, nem preciso mais estar presente na igreja. Claro que não. A palavra diz que nós não podemos deixar de congregar. É bom você congregar, estar junto com seus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 também. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, ele era um dos principais apóstolos que Jesus ele levantou. O Pedro ele era o líder da igreja primitiva, é o que estava ali à frente do trabalho que a igreja primitiva fazia. E mesmo sendo esse líder, o Pedro, quando ele vai se apresentar na carta que ele escreve, ele coloca, antes de colocar apóstolo, ele se intitula como servo de Jesus Cristo. O Pedro, ele entendeu que o maior título, o maior nome que alguém pode carregar nesse mundo é servo do Senhor Jesus. Só que, apesar de que algumas pessoas usam esse nome, essa palavra, servo, para qualquer tipo de pessoa que frequenta uma igreja, que se diz crente, a palavra servo, ela carrega uma importância e um peso muito grande. Não é qualquer pessoa que pode ser chamado de servo de Deus. Por quê? O servo de Deus não é somente aquela pessoa que frequenta uma igreja, que anda com a Bíblia embaixo do braço e vai a uma igreja. Não é só isso. O servo de Deus, na verdade, ela é a pessoa que deixa de lado as suas vontades, deixa de lado as suas opiniões, para fazer exatamente aquilo que a palavra manda. Falando assim pode até parecer uma coisa simples, uma coisa fácil, mas para colocar isso na prática não é muito fácil. Por isso muita gente não consegue. Uma grande parte do povo não consegue ser de verdade um servo de Deus. Jesus ele manda, ele fala que é perdoando que se é perdoado. Só o verdadeiro servo é que vai conseguir perdoar uma ofensa, uma injustiça que fizeram a ele. Às vezes a pessoa sofreu uma injustiça e ela nem consegue olhar na cara daquela pessoa que ofendeu ela, que praticou a injustiça contra ela. Mas quando a pessoa ela quer ser serva de Deus de verdade, ela perdoa e perdoa de todo o coração. Não tem mais absolutamente nada contra aquela pessoa que a feriu. Esse é o servo verdadeiro. A pessoa, por exemplo, ela se diz serva de Deus. Eu sou um servo, sou uma serva de Deus,
mas a pessoa não consegue ser fiel no seu dízimo, na sua oferta. E a Bíblia manda nós sermos dizimistas e sermos ofertantes. Ah, mas eu não concordo com isso, eu não acho que isso é certo, eu acho que isso não tem nada a ver. Tudo bem, se a pessoa quer ter a opinião dela, a gente respeita, só que ela não pode ser chamada serva de Deus, porque o servo, ele abre mão daquilo que ele pensa para fazer e pensar aquilo que a Bíblia manda. Isso é ser um servo de Deus. Por isso que eu falei que não é tão simples, não é tão fácil assim como muita gente acha. Não é simplesmente colocar uma Bíblia embaixo do braço, ir para a igreja e falar: sou servo de Deus. Mas espera aí, você perdoa quem ofende você? Você é fiel no seu dízimo, na sua oferta? Você obedece a palavra de Deus em tudo aquilo que ela fala para você obedecer? Se você faz tudo isso, aí sim, você é um servo de Deus. Você é uma pessoa que está realmente servindo a Deus. Agora, se eu só vou na igreja, mas lá fora, no meu dia a dia, eu vivo do meu jeito, alguém me dá uma fechada no trânsito, eu mando a pessoa para tudo quanto é lugar. Ou seja, sou escravo da ira, né? Não consigo controlar a raiva, a ira. Eu sou esse tipo de pessoa que faz a minha própria vontade, que não está nem aí se agrada a Deus ou não. Ah, mas eu vou para a igreja, eu frequento a igreja, mas eu não estou sendo servo de Deus. O servo de Deus, ele faz a vontade do seu Senhor. Ele ignora a sua própria vontade, ele ignora os seus desejos, as suas opiniões, ele faz a vontade do seu Senhor. Ele quer agradar o seu Senhor. E olha o que diz em Isaías 54, versículo 17. Aqui ainda é do que eu dei na sexta-feira, mas daqui a pouquinho, como diz o missionário, né, entraremos em matéria nova, ainda sobre esse mesmo assunto. Isaías 54, versículo 17. Olha que forte isso aqui. Isso aqui é uma promessa que Deus tem, é uma promessa muito bonita, uma promessa que várias vezes, tenho certeza que você já deve ter usado nas suas orações, falado isso aqui para Deus, nos seus momentos de aperto, seus momentos que o diabo está se levantando contra você, aí você vai orar, você cita promessas como essa diante do Senhor Deus. E nós vamos entender aqui se essa promessa é para a gente ou não, é para nós ou não, né? Porque essa promessa de Deus aqui, ela tem um endereço certo, ela tem um alvo certo. E nós vamos ver se somos esse alvo para o qual essa promessa foi dirigida. Diz assim, versículo 57, aliás, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Dá uma paradinha aí. Eu tenho certeza que você já usou esse versículo aqui em suas orações, nos momentos que o diabo se levanta, vem uma enfermidade, um problema financeiro, problema familiar, aí você fala para Deus: Senhor, o Senhor tem que me socorrer, porque na sua palavra está escrito: toda ferramenta preparada contra mim não vai prosperar, então não pode prosperar. Só que nós temos que entender o restante desse versículo. Nós vamos ver que esse versículo não é para qualquer pessoa. Olha só o que diz na segunda parte do versículo 17. Esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor. E a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então essa promessa aqui não é para qualquer pessoa. Essa herança, essa promessa, ela é para os servos do Senhor. Aquela pessoa que já deixou as suas vontades para trás e prioriza fazer a vontade de Deus. Aquela pessoa, por exemplo, que só vai na igreja quando quer. Ah, não estou com vontade de ir na igreja hoje, não vou. Essa pessoa não está agindo como serva do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 25,
não deixe de congregar, como muitos têm feito. A Bíblia diz assim. Então, a pessoa que só vai na igreja quando dá vontade, não dá vontade, a pessoa não vai. A pessoa não está sendo serva do Senhor. Se é ordem do Senhor Deus que não deixemos de congregar, e eu sou servo, eu não posso deixar de congregar. Claro que tem situações que a pessoa não vai, não porque ela não quer, mas porque ela não tem condições de ir. Está trabalhando, aconteceu alguma coisa, a pessoa quebrou a perna, né, ficou meio doente, aí a pessoa não consegue ir de jeito nenhum mesmo. Isso é uma situação diferente. Agora, a pessoa não ir, podendo ir, e não vai porque está com preguiça, porque está cansada, porque não quer ir, porque está chovendo, essa pessoa não é serva de Deus. O servo não faz a sua vontade. Claro que é muito mais cômodo você ficar na sua casa, se assistindo lá o show da fé, o missionário, que é uma bênção muito grande, muito mais cômodo do que você sair da sua casa, vir na igreja, ter esse trabalho todo, andar até aqui, voltar para a sua casa. Claro que a maior comodidade é você ficar na sua casa. Mas se eu ajo dessa maneira, eu estarei sendo servo de Deus? Não, porque eu não estarei obedecendo a palavra. Eu estarei priorizando a minha vontade, a minha comodidade. E aí, quando eu clamar ao Senhor por essa promessa aqui, Ele não vai ter nenhum compromisso de me atender, né, no meu clamor, porque Ele tem compromisso com pessoas que têm compromisso com a palavra dEle, com pessoas que são servas. Aqui diz, esta é a herança dos servos do Senhor. Não é qualquer pessoa, não é somente o frequentador da igreja, mas é o que é servo. Você sabe se você é servo de Deus ou não, é quando você está sozinho, em seus pensamentos. A mulher está andando sozinha na rua, em algum lugar, aí passa um homem charmoso na rua, né? Aí ela fica olhando, não está sendo serva de Deus. Ah, mas meu marido não está vendo, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Está desobedecendo a palavra de Deus, está cobiçando o homem que não é dela. E o homem é a mesma coisa. Passa uma mulher na rua, ele fica de olho. Ah, mas ninguém está vendo, ninguém vai nem saber. Mas você não está sendo servo de Deus. Porque o servo de Deus, ele é servo, até mesmo quando ninguém está olhando. Até nos pensamentos, ele age como um servo de Deus. Não pensa coisa que não agrada a Deus. Tem uma mente totalmente submissa à palavra do Senhor Deus. Aí sim, quando você é dessa maneira, você pode clamar a Deus que essa promessa vai se cumprir para você, porque você está sendo um servo, está agindo como um servo do Todo-Poderoso. Aí você vai clamar aos céus e vai vir o socorro de Deus sobre a sua vida. Ele não vai deixar que nenhuma ferramenta preparada pelo inferno derrube você, mas Ele vai te dar a vitória, porque Ele se compromete a isso com os seus servos, com as pessoas obedientes à palavra dele. Agora vamos para Romanos 6, versículo 16. Isso aqui eu já não dei na sexta-feira. Romanos 6, 16. Olha só o que diz o apóstolo Paulo sobre isso. Romanos 6, versículo 16. Diz assim a palavra: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Como que eu sei a quem eu estou servindo? Aquilo que eu obedeço, aquilo ali se torna o meu senhor. Eu sou servo daquilo ali. Por exemplo, se eu não tenho capacidade de me conter, quando alguém me irrita, alguém me estressa, qualquer coisinha já tira a minha paz. Eu sou o famoso pavio curto. Alguém tira a minha paz, eu já estou explodindo com a pessoa, já estou xingando a pessoa, já quero brigar.
eu estou sendo escravo, estou sendo servo da ira, porque eu estou obedecendo a essa emoção, a esse sentimento de ira. Eu não consigo me conter. Quando a pessoa me irrita, a pessoa fala uma coisa que eu não gosto, eu já quero revidar, já vou para cima da pessoa. Por quê? Porque eu sou servo não de Deus, mas sou servo da ira, porque eu estou obedecendo a isso. Isso qualquer outro tipo de pecado. Se eu não consigo me conter em fazer uma coisa que a Bíblia condena, eu estou me colocando na posição de servo daquele pecado, porque eu estou obedecendo aquele pecado. E Jesus disse: não podeis servir a dois senhores ao mesmo tempo. Se eu estou servindo a qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de atitude errada, não tem como eu estar servindo a Deus ao mesmo tempo. Ou eu sirvo a Deus e Deus me dá força, eu consigo resistir ao pecado, resistir ao mal, me esforço mesmo com a ajuda de Deus para não fazer o que desagrada a Deus, ou eu me entrego àquele pecado, aquele erro, aquela coisa que Deus condena, só que aí eu não vou estar servindo a Deus. Então o que você tem servido? Pergunte-se para você mesmo. O que tem dominado as suas emoções? O que tem dominado a sua vida? Algumas pessoas é a preguiça. A pessoa, ela sabe que ela tem que ter o seu momento de oração em casa, mas aí a pessoa fala: mas deixa eu aqui sentado no sofá, deitado no sofá mais um pouquinho, mais para frente eu oro, outro dia eu oro, outro dia eu leio a Bíblia. A pessoa está se fazendo o quê? Serva da preguiça, não está servindo a Deus. Tem pessoas que são assim. Nós temos que entender a quem nós temos servido. Será que é a Deus? Pessoa que serve a Deus, você nunca vai ver a pessoa de cara amarrada, de cara fechada. Por quê? Porque a Bíblia diz, tem um versículo que diz assim: regozijai-vos sempre. O que é se regozijar? É estar alegre, é estar feliz. Ah, pastor, mas eu não tenho motivo para estar feliz, eu não tenho motivo para estar alegre. Mas se o meu Senhor manda eu estar alegre, e eu sou servo, eu vou me alegrar. Ainda que seja na marra, mas eu vou colocar um sorriso no rosto, eu vou me alegrar. Não vou deixar as pessoas me verem de cara amarrada, parecendo aquele maracujá de gaveta, né? Tem gente que é assim, você olha para a pessoa, dá até vontade de chorar, e é cristão. Mas a Bíblia diz: regozijai-vos sempre. Eu sou servo desse livro que é a palavra de Deus. Então não quero saber dos meus motivos para estar triste, não quero saber das minhas razões para estar de cara amarrada. Eu vou pôr um sorriso no meu rosto e vou me alegrar. Vou dar bom dia para o meu vizinho, que nem gosta de mim. Vou dar bom dia para a pessoa que me vende pão de manhã. Vou ser aquela pessoa alegre, aquela pessoa agradável, porque assim a Bíblia nos manda ser. Eu estarei sendo o quê? Servo de Deus, obediente à palavra de Deus. A Bíblia manda: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ah, mas eu não tenho condições de ser dizimista. Errado. Eu não tenho condições porque eu não sou dizimista. Porque se eu fosse obediente à palavra e servo da palavra, Deus me daria as condições. É promessa dele. Ele abre janelas dos céus para derramar grandes bênçãos sobre a vida do dizimista. Mas quando eu não sou servo de Deus, porque eu acho que eu não vou ter condições, eu estou me fazendo servo da incredulidade, da dúvida. Eu estou deixando a dúvida reinar no meu coração. Ah, mas se eu tirar os 10% aqui, chega lá no final do mês me fizer falta. É a dúvida. Me coloquei como servo, como escravo da dúvida. E é claro que Deus não vai me abençoar. Agora, se eu obedeço, sou fiel ali certinho, mesmo que aos olhos humanos nem parece que eu tenho condições, me coloquei como servo de Deus. E aí as promessas dele serão para mim, elas vão me alcançar e vão me abençoar. Então é importante nós sermos servos de Deus. Se apresente como servo do Senhor. Vamos aqui agora no Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15.
lá no meio da Bíblia. Os salmos, eles são canções. Não sei se você sabe disso. Salmos são músicas. Mas por que eles escreviam salmos em forma de músicas, de canções? Eu tenho certeza que existem músicas aí do mundo, que às vezes você passa na rua, tem algum lugar tocando, um carro passa tocando uma música bem alto, daquelas músicas bem chiclete mesmo, aquele que gruda na cabeça e não sai mais. E normalmente é música ruim, né? E gruda na nossa cabeça e nós não conseguimos tirar da nossa cabeça. E a música, ela é uma ferramenta de memorização. Quando você ouve alguém falando alguma coisa, normalmente pouca coisa daquilo que você ouviu você vai memorizar. Serão pouquíssimas coisas mesmo, que vai chamar a sua atenção, você vai lembrar daquilo ali. Mas quando você ouve uma música, você ouve bastante aquela música, você memoriza aquela música do começo ao fim, você sabe ela de cor. Porque a música, ela faz o nosso cérebro memorizar muito mais fácil. E na época de Davi, não existia biblioteca, loja de livros, para você ir lá comprar a sua Bíblia, quantas você quisesse. Era muito mais precário as coisas. Então, como é que eles faziam para memorizar as escrituras, para não esquecer? Eles pegavam elas e transformavam em uma música. E assim surgiram os salmos. Então, salmos são isso, são músicas que na época eram usadas para o povo memorizar aquilo que Deus falava através dos salmistas, né? Que tinham vários, tinha o Davi, tinha o Asaf, até Moisés também, ele fez salmos também, Salomão também compôs alguns salmos, e assim Deus usava os salmos para que o povo fosse abençoado. O 50, Salmo 50, versículo 15, olha só o que diz: e invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Esse trecho aqui, na verdade, do começo até esse versículo 15 do Salmo 50, aqui Deus está se referindo aos seus servos, aquela pessoa que tenha coragem, tenha fé de abandonar o que for necessário para fazer o que Deus manda. Pessoa que realmente é serva de Deus, não só de nome. Aí aqui Deus está fazendo essa linda promessa. No dia que essa pessoa me invocar, que ela precisar de mim, ela está angustiada, ela vai me invocar e eu vou responder a pessoa. E ela vai ter a minha resposta, eu vou socorrer aquela pessoa. E é lindo isso. Quando você é servo de Deus, você está lá no fundo do poço, você ergue as mãos aos céus, faz a sua oração, logo Deus ele responde você. É uma promessa que ele fez. Mas eu quero falar mais sobre o 16 em diante. Aqui ele já começa a falar com aquele que não é servo, com aquela pessoa que conhece as leis, a palavra de Deus, mas não obedece. Olha só o que ele diz, 16: mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Aqui ele está falando com o não servo, a pessoa que conhece as escrituras, até a pessoa que frequenta a igreja às vezes, mas não se interessa em obedecer a palavra. Ela fica escolhendo, isso aqui dá para obedecer, isso aqui já não dá, isso aqui já é mais difícil, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso. Ela fica só escolhendo. Essa pessoa, sabe como é que Deus chama? Deus chama de ímpio. É algo muito sério isso. O ímpio não é a pessoa que não conhece a palavra. O ímpio é aquele que conhece, mas não pratica, que sabe a vontade de Deus, mas prefere fazer a própria vontade dele. Esse é o ímpio. E aqui Deus está dizendo: o que tens tu de recitar os meus estatutos? Quando o ímpio, a pessoa que não obedece a palavra, ela ora, fala assim: Senhor, está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu sei que o Senhor não vai me deixar ter falta de nada. Mas aí Deus olha para a vida da pessoa e vê que a pessoa não obedece a palavra, vê que a pessoa não tem aquele cuidado de praticar a palavra de Deus. E aí Deus fala isso aqui para a pessoa: não, mas espera aí, quem é você para vir citar
os meus estatutos? Quem é você para vir falar das minhas promessas? Porque as minhas promessas não são para você. As minhas promessas são para os servos, para aqueles que obedecem, para aqueles que vivem a minha palavra. Isso aqui é algo muito sério. Deus, ele nos quer como servos. Ele não quer olhar para nós e nos enxergar como ímpios, como pessoas que conhecem a palavra, mas não estão interessadas em se esforçar para praticar e fazer aquilo que a Bíblia manda. Essas pessoas, como a Bíblia está dizendo aqui, elas não têm nem o direito de falar das promessas, de cobrar a Deus as promessas que Ele fez, porque não são para ela. Deus não tem compromisso com esse tipo de pessoa. Ele diz mais aqui, no versículo 17: pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Duas coisas que o ímpio ele faz. Primeiro, ele aborrece a correção. Às vezes a pessoa ela está errada, Deus vem com uma palavra de repreensão. A palavra diz que o pai ele repreende o filho que ele ama. Aí Deus manda uma palavra de repreensão e a pessoa fica chateada com Deus, ou até com o pastor às vezes. O pastor fica se intrometendo na minha vida, e aí a pessoa fala um monte. Ela aborrece a repreensão, ela aborrece a correção. Deus está querendo colocar a pessoa nos eixos com a palavra, mas por a pessoa ser ímpia, não ser serva, ela não está nem aí com a correção de Deus. Ela não está se importando com isso. Ela quer viver a vida do jeito dela. Ela quer fazer a coisa do jeito que ela acha melhor. Não sou dizimista, mas não estou nem aí para isso. Está aborrecendo a correção. Deus está falando com ela e ela não tá ligando para a correção de Deus. A pessoa me feriu, a pessoa me machucou, não quero mais saber de falar com aquela pessoa e eu estou com a razão. Ninguém vai mudar a minha opinião. Está aborrecendo a correção, porque a Bíblia manda perdoar. E qual é a segunda coisa que diz o versículo? E lanças as minhas palavras para detrás de ti. Ou seja, aquilo que é a palavra de Deus não está como prioridade para a pessoa. Ela lança para trás. Primeiro é ela. Primeiro é o que eu acho, é o que eu penso. Primeiro é as minhas vontades. Depois eu faço aquilo que Deus manda. Depois eu penso se dá ou não para praticar o que a palavra ensina. Ela lança para trás de si as palavras de Deus e se coloca em primeiro lugar. É aquela pessoa que pensa assim: eu vou pagar primeiro as minhas contas, eu vou pagar o meu aluguel, eu vou pagar todo mundo que eu devo. Se sobrar alguma coisinha, aquilo ali vai ser o meu dízimo. Não é, dízimo é primícia. Dízimo é a primeira parte, é o melhor que nós temos e damos para Deus. Mas a pessoa que é ímpia, ela lança essa palavra para trás dela. Não, primeiro sou eu. Primeiro eu tenho que fazer minhas coisas, resolver minha vida. A igreja é depois. A igreja fica por último, se der. Se sobrar alguma coisa, aí eu dou meu dízimo, a minha oferta. Assim age o ímpio. Seja uma pessoa serva. Seja uma pessoa que obedece a palavra de Deus. Você tem muita coisa para ganhar quando você obedece a palavra de Deus. Ele diz mais aqui, versículo 18. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros, soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Como eu falei hoje de manhã, esse versículo 19 aqui, ele é uma forma poética, bonita, de chamar uma pessoa de fofoqueira. Ele fala que a sua língua compõe o engano, a sua boca compõe o engano, solta a sua boca para o mal. É o famoso fofoqueiro, aquela pessoa que tudo que sai da boca dela contamina os outros. Você só vê ela ou está reclamando, murmurando, ou está falando mal da vida de alguém. Assim é o ímpio. O servo não. Como é que o servo ele pensa? Eu não vou falar mal daquela pessoa, porque por mais que não seja uma boa pessoa, mas é alguém que Deus criou e que Ele ama. É uma pessoa que Deus quer salvar. Então quem sou eu para falar mal de alguém que Deus ama? Quem sou eu para falar mal de alguém que Deus quer salvar? E a pessoa não fala. Assim pensa o servo verdadeiro. Quem não é servo, quem é ímpio, não está nem aí. Fala mal de todo mundo, fala mal do obreiro, fala mal do irmão da igreja,
fala mal do pastor, fala mal de todo mundo, porque é ímpio. Continuando aqui, ele diz no 20: assentas-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Então a pessoa, o ímpio, ele é assim, que não é servo. Ele se assenta com o objetivo de falar mal de outra pessoa, faz ali junta ali outros ímpios para ficar discutindo sobre a vida de outra pessoa, falando do pecado do outro, do defeito do outro. É o ímpio. Mas algo muito sério aqui é o que Deus falou nesse versículo 20. Ele diz, como nós lemos aqui, aliás, no 21, ele diz assim no 21: pensavas que era como tu. O que ele quis dizer com isso? A pessoa está fazendo coisa errada, vive falando mal do outro, vive desobedecendo a palavra, e não veio nenhum castigo de imediato para ela. Aí a pessoa pensou o quê? Não, se Deus não me castigou, se Deus não fez nada diante de tudo que eu tenho falado e feito, é porque Deus está de acordo comigo, é porque Deus não está ligando para isso, é que Ele não está se importando com o que eu estou fazendo. Só que isso está muito errado, esse pensamento, porque aqui nesse versículo mesmo, Deus diz que vai pôr diante da pessoa tudo aquilo que ela está fazendo. Vai chegar a hora dela, vai chegar o momento que Deus vai expor tudo que a pessoa está fazendo. Cada palavra contra o irmão que ela está falando às escondidas, Deus ele vai expor tudo aquilo ali. Tem uma passagem de Mateus que Jesus ele fala que tudo aquilo que nós falamos às escondidas, vai ser anunciado um dia para todo mundo ouvir. Ou seja, aquele que é ímpio, aquele que é servo, está falando mal do seu irmão, achando que ninguém está vendo, não vai ter problema nenhum. Vai ter problema sim, problema sério. No dia do juízo, tudo vai ser exposto. No dia do juízo, cada palavra que saiu da nossa boca, nós teremos que dar conta de cada uma delas. Não seja ímpio, seja servo. O servo de Deus, ele faz a vontade de Deus, acima das suas próprias vontades. É gostoso para a carne fazer uma fofoquinha, participar de uma conversinha suja, né? A carne gosta, a carne se alegra com isso. Mas quem é servo não deixa a carne dominar. Quem é servo de Deus deixa a carne no lugar dela. Quem domina o servo de Deus é a palavra de Deus. A pessoa faz aquilo que a palavra manda. Essa é a mensagem que Deus tem hoje para você. Seja um servo de Deus, não só de nome, mas pratique mesmo o que a palavra manda. Isso é ser um verdadeiro servo de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Senhor com fé e com alegria. Graças a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé para fazermos uma oração e uma adoração ao nosso Salvador, ao nosso Deus. Estamos aqui para adorarmos a Deus, para exaltarmos ao nome dEle, em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, com seu coração aberto, fala para Ele: Senhor, eu quero ser um servo, eu não quero ser um servo de nome, ó Deus, uma pessoa que não pratica, que não busca praticar a Tua palavra, mas eu quero ser um servo verdadeiro, como foi o Jó. A Tua palavra diz que não foi um homem, não foi um ser humano que falou que o Jó era um servo, mas foi o próprio Senhor quem disse: observaste tu a meu servo Jó. Foi o próprio Deus que reconheceu que Jó, ele era um servo verdadeiro. Oh, meu irmão, que alegria quando Deus ele olhar para você e dizer a mesma coisa: esse é o meu servo verdadeiro. Essa é uma pessoa que não engana ninguém, é uma pessoa que não mente, que não pratica mentira, é uma pessoa que não olha para a mulher que não é dele, que não olha para o homem que não é dela. Essa é uma pessoa perdoadora, misericordiosa. Esse é um verdadeiro servo. Oh, meu irmão, que alegria nós sermos chamados pelo próprio Deus de servos. Vem, ó Pai, vem nos abraçar nesta noite.
Oh, Pai, quantas pessoas têm passado dias tão difíceis, lutas tão grandes, ó Deus, mas nós precisamos do Teu abraço, do Teu acolhimento em nossa vida, aquele abraço que somente um pai amoroso é quem sabe dar no seu filho. Oh, meu irmão, seja abraçado pelo Espírito de Deus agora. Ele acolhe o seu coração de uma maneira especial, mesmo que a luta esteja grande. A palavra diz: não temas, porque eu sou contigo. Ele te sustenta, Ele te levanta com a destra da sua justiça, meu irmão. Ele está com você, é Ele quem luta por você, meu irmão. Isso, adore a Ele agora. Fala para Deus: Senhor, eu quero ter uma vida na Tua presença, ter uma vida em santidade, ó Deus, uma vida que agrade ao Senhor. Eu não quero ser um ímpio, eu não quero ser um religioso, mas eu quero ser um servo verdadeiro. Isso, meu irmão, vai falando com Deus agora. Deus, Ele ouve, Ele atende a sua oração. Quando você é servo do Senhor, você pode colocar diante dEle as promessas dEle, porque Ele vai te atender, Ele vai te socorrer, como Ele disse no Salmo 50, no versículo 15, que no dia da angústia Ele vai te livrar. Oh, vem, ó Pai, vem livrar essa pessoa que está passando uma angústia muito grande, que está vivendo, Pai, um momento terrível, agoniante na vida dela, mas está clamando aos céus agora. Oh, meu Pai, está erguendo a voz diante do Senhor e está dizendo: socorre, meu Deus, transforma a minha situação. Oh, meu Pai, muda a maldição para a bênção, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Isso, meu irmão, vai se achegando a Deus agora, vai se aproximando do Deus Todo-Poderoso. Ele não é diferente daquilo que Ele mostra na palavra dEle, mas Ele é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho por amor ao seu povo, para que o seu povo passasse. Oh, meu irmão, é o mesmo Deus que fez maravilhas, coisas grandiosas no deserto, para sustentar, para cuidar do povo dEle, e Ele pode fazer na sua vida hoje, meu irmão. Você que está enfermo, doente, em nome de Jesus, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Pela sua fé, receba a cura de Deus, como dizia Jesus: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Isso, receba a cura do Senhor Deus agora, em nome de Jesus. As obras do inferno não tocarão na sua vida, não prosperarão contra a sua vida. Toda a força do mal é amarrada agora, é quebrada nesse momento. Toda a dor que essa pessoa está sentindo, eu ordeno agora: a dor desapareça, vá embora. Toda a perturbação na alma, na mente desse homem, na mente dessa mulher, essa pessoa que vira de um lado para outro na cama e não consegue dormir, em nome de Jesus, insônia, perturbação na alma, sai daí agora, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, que venha a tua presença e envolva o teu povo nesse momento. É a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor ama, buscando agora a tua face, buscando agora a sua presença. Oh, louve a Ele, cante. Espírito Santo, visita o teu povo. Fala para Ele: vem revelar, revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação. Manifesta a tua graça aqui, dá-nos porção dobrada. Se esse povo te buscar, se esse povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra, cante. O vento que sopra no jardim de Deus,
Cante a Ele, Santo, 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 Deus de Israel. Glória, 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 glória ao Deus fiel. Oh Jesus, que sejamos, ó Deus, teus servos todos os dias da nossa vida para a tua glória, e vamos aplaudir bem forte ao Salvador. Aleluia, graças a Deus. Podem se assentar mais uma vez em nome de Jesus. Seja servo do Senhor Deus. Não tem coisa mais